Ninguém sabe quando a tuberculose chegou ao Brasil. Mas desde a colonização, a doença faz vítimas por aqui. Por séculos, só conseguimos tratar dos seus sintomas e rezar para mantê-la longe das nossas cidades. Já antes da descoberta do bacilo, mostrou-se a importância dos determinantes sociais na epidemia da doença. Até que um jovem médico alemão identificou a causa da doença. E a partir daí, o inimigo ganhou nome e sobrenome. Graças às pesquisas de Koch, a doença foi compreendida. E finalmente novos tratamentos puderam ser desenvolvidos. Exatamente como aconteceu no Rio de Janeiro, capital da nova República, onde um grupo de médicos e intelectuais juntou-se para criar a Liga Brasileira contra a Tuberculose. A Liga Brasileira contra a Tuberculose e mais tarde a Fundação Ataulfo de Paiva tinham enquanto uma das suas grandes missões a mobilização social da sociedade civil como um todo no enfrentamento da tuberculose. Com a proposta de criação da Central das ONGs, a Fundação Ataulfo de Paiva vem exatamente ao encontro desse ideal, criar um espaço privilegiado onde sociedade civil e estudantes universitários tenham acesso a informações atualizadas e fidedignas sobre tuberculose e sobre a co-infecção tuberculose HIV/AIDS. Esse espaço já começou a ser construído na Avenida Almirante Barroso, exatamente no espaço onde surgiu a Fundação Ataulfo de Paiva, e prevê a criação de um auditório, um centro de documentações, acesso à internet, orientação jurídica e toda a orientação necessária para que a tuberculose seja tirada do ostracismo, que ela volte a ser discutida, volte a ser trabalhada e que os atores principais nesse enfrentamento possam estar habilitados a fazer o enfrentamento de uma forma correta. Unindo a medicina com ações sociais e educativas, a Liga começou a prevenir, identificar focos de infecção e tratar dos doentes. Com os preventórios, ajudou famílias inteiras a enfrentarem o preconceito e o estigma que marcava para sempre um tuberculoso. Como fazem as modernas ONGs, a Liga realizou várias campanhas de saúde pública para divulgar os sintomas da doença, a sua prevenção e tratamento, o que influenciou a criação de leis que dificultavam a sua disseminação na cidade, enquanto orientavam a população com a divulgação dos tratamentos disponíveis. Esse meu depoimento é um depoimento do Instituto Vila Rosário e que, na verdade, é uma continuação da Sociedade Quetrop, que foi um programa de química fina para o combate às doenças tropicais, criado na UFRJ e que, em 1993, partiu para definir a doença-alvo. E essa doença-alvo foi a tuberculose. Desde então, nós temos tido um relacionamento estreito na atuação sobre a eliminação da tuberculose na região de Vila Rosário. A FAP hoje mantém 8 agentes comunitários que fazem a busca ativa e o acompanhamento do tratamento dos doentes, e com o auxílio e com a participação, com a contribuição da FAP, nós hoje temos uma sede que isso permite uma identidade para o Instituto naquela região. Há mais de 100 anos, a Liga já atuava com muitas entidades para ações conjuntas, visando reduzir o contágio da tuberculose. A Fundação Ataulfo de Paiva é uma instituição centenária que tem como missão participar do combate à tuberculose no Brasil. Desde seus primórdios, em 1900, organizou-se no sentido de promover a batalha contra a tuberculose na cidade do Rio de Janeiro, expandindo depois ações a todo o território nacional. Iniciou com atividade de natureza assistencial e, posteriormente, já na década de 20, passou a produzir a vacina BCG, vacina essa que até hoje é utilizada na proteção contra a tuberculose. Com essa vacina BCG, a Fundação, com recursos próprios, vacinou mais de 60 milhões de pessoas via oral e, com recursos do Ministério da Saúde, produziu vacina suficiente para 180 milhões de brasileiros. Nós imaginamos que o nosso futuro seja o de produzir uma vacina de alta qualidade,
destinada não só ao consumidor nacional, mas também em nível internacional, mediante a produção em uma fábrica a ser concluída em Xerém, distrito de Caxias. Ademais disso, a parceria com as instituições da sociedade civil servirão de um novo marco no sentido de aumentar a participação comunitária na luta anti-tuberculose, particularmente na luta contra a tuberculose associada a HIV. Essa é a missão que nós pretendemos continuar desenvolvendo em termos de luta contra a tuberculose. Ano após ano, a FAP incorporou novas tecnologias e aumentou a sua produção de vacinas para atender ao crescimento da população. Hoje, ela é a única no Brasil e está entre as maiores produtoras de BCG no mundo, além de fabricar outras 400 mil doses de imuno-BCG para o tratamento de câncer. O interesse da Fundação Ataulfo de Paiva nesses últimos 20 anos tem sido o conhecimento melhor da estirpe BCG Morro Rio de Janeiro, que é a nossa vacina. Inicialmente, nós fizemos estudos com a Universidade de Londres no sentido de conhecer a imunogenicidade da vacina e também seus efeitos adversos. Esses estudos culminaram em 2005 com a certificação do BCG pela Organização Mundial de Saúde. A partir desses estudos, nós começamos a fazer outros estudos em conjunto com a Fundação Oswaldo Cruz, principalmente o genoma e o proteoma do BCG Morro Rio de Janeiro, que mostraram mais adequadamente como é a estrutura de nossa vacina. A partir disso, nós desenvolvemos um novo produto, que é o imuno-BCG. É um BCG que é usado para o câncer superficial de bexiga, é um imunoterápico que tem uma ação bastante importante no tratamento dessa doença. Nós fizemos diversos estudos no sentido de melhorar a vacina. Um deles é financiado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Tuberculose, que é financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, CNPq. E estamos, nesse momento, tentando desenvolver 2 novas vacinas. Enfim, o que nós estamos fazendo nesses últimos 20 anos tem nos dado diversos frutos que esperamos colher nos próximos anos. Desde 1939, a Fundação Ataulfo de Paiva é reconhecida como instituição de utilidade pública e ainda hoje participa ativamente de projetos e convênios, sendo um dos principais agentes para pesquisa, prevenção e tratamento da tuberculose no Brasil. A Fundação Ataulfo de Paiva, que surgiu como um agregado ligado à mobilização social, evolui também para o desenvolvimento de tecnologias, notadamente a vacina BCG. Em relação ao projeto Fundo Global, a Fundação acabou sendo receptora dos recursos do Fundo Global Tuberculose Brasil para trabalhar dois tipos de eventos, tecnológicos e de mobilização social. Os tecnológicos ligados a laboratório da tuberculose, ou seja, o diagnóstico da tuberculose e a coinfecção tuberculose-AIDS. Então, nós fazemos capacitação das pessoas que trabalham no serviço de AIDS e de tuberculose e financiamos os projetos ligados à sociedade civil. O Brasil tem uma forte participação das organizações da sociedade civil nas suas ações de saúde, de política e de cidadania. Nesse contexto, a Fundação Ataulfo de Paiva ela se destaca com um patrimônio histórico secular de luta pela saúde e especificamente contra a tuberculose. É fundamental a participação da Fundação Ataulfo de Paiva no sentido do fortalecimento das organizações de base comunitária e de controle social. A FAP tem participado como protagonista principal de diversas instâncias fundamentais para o controle e para a promoção da saúde, como a Parceria Brasileira contra a Tuberculose, Stop TB Brasil, onde a FAP é cofundadora desse movimento, da União Internacional contra a Tuberculose, uma rede internacional, um movimento de luta pela saúde contra a tuberculose, e recentemente apoiando as organizações da sociedade civil por meio de uma parceria estabelecida com o projeto Fundo Global de luta contra a AIDS, tuberculose e a malária. De forma que a Fundação Ataulfo de Paiva foi e continua sendo, ainda hoje, uma das organizações de maior protagonismo, de maior dinamismo e que tem tido um papel fundamental no sentido de fortalecimento, de ampliação da mobilização e do controle social pela saúde pública no Brasil.
Hoje, a Fundação Ataulfo de Paiva continua investindo os recursos gerados pela produção de vacinas em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. E está construindo uma nova fábrica em Xerém, município vizinho ao Rio de Janeiro, o que possibilitará um significativo aumento na sua produção de BCG e ampliará a exportação de seus produtos para todo o mundo. A Fundação Ataulfo de Paiva deseja convidar toda a sociedade brasileira, governo e população civil, a participarem dessa luta importante de combate a essa doença tão marcante no país, a tuberculose, especialmente a tuberculose associada a HIV. Desejamos que toda a sociedade, toda ela, empenhe-se em fazer a redução pronta e rápida desse enorme problema de saúde que ainda a doença representa para o país.